De ontem para hoje eu tinha feito duas repostagens de vídeos do Black Pigeon Speaks e por alguma razão deu pau, então como eu não tô com vontade de ter que baixar o vídeo de novo, fazer a conversão e fazer o upload de novo para o YouTube para numa dessas correr o risco de dar problema de novo, eu vou acabar fazendo o vídeo que eu já pretendia fazer, que eu já estava com o material todo pronto, que é para falar sobre o livro The Fate of Empires. Eu fiz uma repostagem também de uma tradução que fizeram de um vídeo do Naked Ape. O cara nem é MGTOW nem nada disso, só que ele fez um vídeo muito resumido, de menos de 15 minutos, explicando um monte de problema que tem na sociedade hoje em dia por causa do comportamento feminino e por causa da participação delas na política. E aquele como o upload deu certo, eu vou deixar ele online, ele é bom pra caramba, ele não é necessariamente o conteúdo MGTOW, é bem aquele conteúdo que atrai gente mais pra MGTOW, atrai mais gente pra Manosphere. Mas enfim, tem vários links aqui nesse vídeo. E daí eu coloquei também as versões traduzidas e originais do Black Pigeon. E eu já tava com vontade de fazer esse vídeo já há mais tempo, porque eu li o livro há um tempo atrás, por causa dos vídeos do Black Pigeon, por causa dos vídeos do Naked Ape. Eu tinha separado já umas imagens assim para passar alguns parágrafos bem interessantes comparando com a nossa sociedade atual e o que ele explica no livro dele. E também porque o TFM ele fez uma análise assim com uma resposta pro Black Pigeon, que para variar o Black Pigeon ele não respondeu, mas eu vou chegar nesses detalhes. Então assim, o negócio é o seguinte, a gente tem esse autor, o John Bagot Glubb, é um cara lá da virada do século XIX para o século XX, o cara que participou do Império Britânico, era do exército, e daí ele saía viajando para as missões dele, assim, passava anos fora do país de origem dele. Só que daí a segunda formação dele, além de militar, era historiador. E daí, de forma resumida, ele começou a fazer uma análise das sociedades e ele viu que o jeito que a gente estuda a história é de uma forma muito superficial e muito fracionada. Basicamente, a gente estuda um pouco da história de um determinado país num espaço de tempo muito curto. A gente não vê como é que foi a ascensão e o colapso desse país. A gente não vê qual é a sociedade que existia antes de ter a ascensão desse país e qual a sociedade que surgiu depois, porque basicamente é um ciclo que, assim, uma sociedade tem a sua ascensão, o seu ápice, a sua queda, aí vem uma outra e toma um lugar. É como se no cenário mundial sempre existisse um império, ou mais de um império, assim, uns dois, três impérios que competem entre si. Para quem lê Chomsky, tu vê que assim no período pós-guerra a gente teve como se fossem assim, uns três impérios diferentes, assim, o Império Norte-Americano, né, com os Estados Unidos ali dominando a América, o Império Europeu, com a Europa dominando a África, e daí a gente tinha o Império Asiático, que era mais ou menos assim o Japão dominando a Ásia. Lógico que em cada uma dessas regiões ainda existiam alguns conflitos internos, por exemplo, da Europa com a União Soviética, só que a União Soviética não estava se expandindo tanto. Na Ásia também teve o Japão um conflito com a China, mas enfim. A história é que assim, como a gente não estuda desde o começo até a queda, não vê a sociedade que tinha antes e depois, a gente não vê o colapso e a gente não vê esse ciclo que se repete, porque esse autor ele diz que esse ciclo, ele estudou várias civilizações durante uns 300 anos. E eu vou chegar mais nesses detalhes. É aqui, ó, uma frase dele para introduzir. Decadência é uma doença moral e espiritual, resultante de um período muito longo de riqueza e poder, produzindo cinismo, o declínio de religião, pessimismo e frivolidade. Os cidadãos de tal nação não vão fazer um esforço para salvar a si mesmos, porque eles não estão convencidos de que qualquer coisa na vida merece ser salvada. Isso pega um pouco dos textos do Yuri Bezemov, que é um daqueles caras do marxismo cultural no Ocidente, que daí ele começa a soltar aquelas ideias de fazer as próprias pessoas da civilização ocidental começar a odiar o Ocidente e querer sabotar a sua própria civilização e não querer salvar ela. Só que o interessante é que, além dessa parte do Yuri Bezemov, se tu for pegar esse livro do John Bagot Glubb, ele mostra que isso é um ciclo natural, entendeu? Que existe em diversas civilizações nos últimos séculos e nos últimos milênios, e é como se fosse uma coisa inevitável. E, de forma resumida, aqui eu vou falar qual é o problema. O problema é a democracia, tá?
Na resposta que o TFM fez para o Black Pigeon Speaks, ele pegou muito bem assim a parte de que diz que mulheres, assim, apesar delas seguirem o grupo, tá? Seguirem a norma da nação, seja uma nação de esquerda, de direita e tudo mais, o problema é que naturalmente elas são esquerdistas, elas são socialistas e comunistas. Se tu deixar elas fazerem o que elas bem entender, elas vão só sugar e elas vão afundar a tua nação. E daí um exemplo que ele colocou absurdo, que era uma dessas mulheres feministas e comunistas aí do século XX, que ela chegou a falar coisa ridícula de dizer até que assim, criança tem que ter direito ao voto, porque as decisões políticas de uma nação estão dizendo respeito delas. Cara, como é que tu vai ter, imagina dentro de uma casa, tu dá um poder de decisão pro teu filho enquanto tu tá criando ele. Alguma coisa vai ser feita dentro da tua casa? É aquela coisa que eu sempre falo, tipo, a autoridade, nesse caso a autoridade política, tem que ser uma recompensa só para as pessoas que são responsáveis. Esse é o ponto. E assim, o Black Pigeon, ele é meio nacionalista e fica falando com um monte de mulher thread-thought, um monte de mulherzinha tradicionalista thread-con. Só que assim, ele já fez até uns vídeos contra a MGTOW, que foi imbecil pra caramba. E o problema dele é o seguinte, ele não aceitou ainda completamente essa ideia de que mulher é totalmente diferente de homem e que mulher é naturalmente comunista, socialista e tudo mais. E ele ficou muito tempo perdendo de tempo discutindo online com aquela Lauren Southern e a não sei o que é Patty Bone, entendeu? Tipo, é toda mulher que fica no YouTube pagando de tradicionalista, dizendo que quer salvar a Europa, só que tipo, elas têm mais de 25 anos, elas não são casadas e não têm filho, tá ligado? Tipo, hipocrisia total. E o Black Pigeon, ele fica quietinho e não critica ela. Só que assim, na hora de criticar MGTOW, ele critica, tá entendendo? Porque ele tem aquela visão tradicionalista e nacionalista de que achar que assim, ó, pra ele se sacrificar pela nação dele, sustentar uma mulher e sustentar criança só pra propagar a nação dele e não receber nada em troca, tipo, pra ele isso é válido. E ele acha automaticamente que pra todo homem isso tem que ser válido. Não, cara, vai tomar no cu, entendeu? Se tu quer que o homem seja responsável pela mulher e pelos filhos, tu tem que dar autoridade dele sobre a mulher e sobre os filhos. Isso acontece em qualquer esfera. Como é que, por exemplo, um professor vai ser responsável pelos alunos na sala de aula se ele não tiver autoridade sobre os alunos, tá? Como é que numa empresa tu vai ser um gerente e tu vai ser responsável pelos teus funcionários, só que assim, tu não vai ter autoridade sobre eles? Eu falo, tipo, não existe responsabilidade sem autoridade. Isso tem que ser sempre lembrado. Então aqui, ó, a ideia do autor do The Fate of Empires lembra bastante aquele ciclo que o TFM desenvolveu durante anos, assim, durante uns 2, 3 anos no canal dele, que basicamente é um ciclo de 3 pontos, que assim, ó, a situação atual, inicial e natural da humanidade é o patriarcado pesado, é o patriarcado violento, tá? É aquela civilização que assim, imagina Mad Max, é isso, tá ligado? Mulheres são propriedade, tipo, um monte de criança morre, a taxa de natalidade é baixa também por causa dessa grande mortalidade infantil, tipo, um monte de homem morre, só os alfa que estão realmente no topo e são extremamente violentos são os que se reproduzem, as mulheres elas são obrigadas a se submeter para esses caras ou eles morrem, ou elas morrem, e daí, conforme o tempo vai passando e tu vai assentando uma civilização, surge o patriarcado leve, tá? No patriarcado leve, como no patriarcado pesado a gente tinha uma poligamia, um harém, assim, o alfa que tem um monte de mulher, no qual dizem até historicamente que assim, acho que 70% dos homens na história da humanidade não se reproduziram, enquanto assim uns 70% das mulheres conseguiram se reproduzir. Logo, o que se tira de conclusão a respeito disso é que houve uma poligamia. E que aquela regra lá da 80% das mulheres irem para os 20 homens que estão no topo não é só por causa de atração física, é por causa da necessidade de segurança e de recursos. Mas voltando, depois, conforme vai criando a civilização, a gente vai para um patriarcado leve, tá? Num patriarcado leve, assim, tu tem a monogamia, tá? Tanto os alfas quanto os betas na sociedade, eles têm que se casar e se relacionar só com uma mulher, e daí o homem tem que ficar investindo na mulher para cuidar dela e sustentar as crianças e tudo mais. Tipo, isso é uma coisa que a gente teve assim até 1950, assim, até a segunda onda feminista, tá? E daí depois disso, conforme vão implantando o ginocentrismo na sociedade, conforme vão surgindo movimentos feministas, tá?
tu chega no período de feminismo. E daí no período de feminismo, a taxa de natalidade começa a cair porque as mulheres se tornam empoderadas, a monogamia acaba tomando um monte de paulada por causa da promiscuidade, porque o governo não está mais disposto a defender os homens também que estão em relacionamentos monogâmicos, o governo não quer garantir a guarda dos filhos para eles, não quer punir as mulheres quando elas traem, abandonam os maridos e tudo mais. E daí se torna uma sociedade cada vez mais instável, insegura, com um monte de desperdício de dinheiro, comunismo, socialismo e tudo mais, e daí tudo colapsa e a gente vai para um patriarcado pesado de novo. Então isso é só uma comparação, tem a imagem aqui, tem vários detalhes. Eu vou procurar o vídeo do TFM também para colocar aqui na descrição. Eu não lembro se alguém fez uma tradução, eu acho que fez, mas eu vou tentar encontrar. Então assim, vamos lá, ó. Eu coloquei no link a versão em PDF aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar o livro em inglês para ficar lendo. Tem um link do Google Translate, tu consegue acessar ali com um link do livro e pegar ele todo em português. Deve ter uns macetes para tu conseguir imprimir ele como PDF ou salvar como PDF. Esse daí o pessoal se vira, os dois links estão aí. Eu achei um vídeo, da mesma forma como o Misandry Bubble, teve um cara que foi herói e basicamente ele leu todo o Misandry Bubble e colocou um vídeo no YouTube. E quem acompanha aqui o canal já sabe que tem aquele macete do YouTube para tu pegar a tradução automática. Eu vou deixar um link aqui na descrição também desse Fate of Empires, né, o Destino de Impérios, todo em inglês, assim, em áudio no YouTube, com os detalhes aqui de como que tu faz para poder pegar e colocar para assistir no YouTube com as legendas. Óbvio que daí tem algumas partes que os caras vão falar muito rápido ou não, e daí tu pode diminuir a velocidade e customizar do jeito que tu bem entender. Para quem não quiser ler, certo, o livro, apesar dele ser bem curto e ser bem interessante de ler, mas quem não quiser fazer isso, dá para pegar o vídeo para ficar vendo traduzido no YouTube. Então, qual que é a premissa básica do livro? A premissa básica do livro é o seguinte, que assim, que todo império, toda nação, óbvio que tu pode falar, não, mas existem várias nações do mundo, mas eu estou falando aquelas nações que realmente exercem um poder mundial ou um poder regional, certo? Que realmente se tornam impérios e que tem vários outros estados menores que são estados subalternos, são estados clientes. Basicamente, ele diz que, em média, além de ter aquele ciclo de assim, um império subir e descer, e daí tem um outro que também subiu e desceu antes dele, depois, e muitas vezes esses impérios assim, eles estão concorrendo um com o outro, através até de conflito geográfico, militar e tudo mais, para um tomar o lugar do outro. Basicamente, em média, cada império tem uma duração de 250 anos, ou seja, 10 gerações. Então a gente pode pegar assim, ó, o Império atual, mais conhecido, entendeu? Tu pode falar da União Europeia, só que a União Europeia está sendo uma experiência totalmente artificial, da mesma forma que a União Soviética foi, da mesma forma que a China comunista foi, e daí não se sabe, pode ser que muito provavelmente a União Europeia, ainda mais pra gente que acompanha a notícia, não chegue nem a durar 10 gerações, porque não foi um império natural, que surgiu naturalmente, o negócio foi forçado, entendeu? E está com um monte de problema hoje em dia. E o colapso dela está sendo bem mais rápido, para quem acompanha as notícias dos imigrantes na Europa, né? A islamização da Europa. Mas enfim, um império natural que a gente pode acompanhar. E conforme eu for lendo alguns parágrafos do livro, vai dar para fazer uma comparação bem específica, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles surgiram lá em 1775, né? Era uma colônia, mas como império mesmo, república norte-americana, 1775. Então, se tu aplicar essa regra dos 250 anos, o negócio tá aí. A gente tá o quê? Tá em 2018, cara, 2025. Tem gente que já fala que a Seguridade Social lá nos Estados Unidos em 2020 vai acabar, entendeu? Os democratas estão querendo puxar tudo quanto é tipo de imigrante, seja legal ou ilegal, para ir para o país e fazer o máximo de assistencialismo e tudo mais para ficar comprando voto, porque eles querem se perpetuar no poder, só que eles não se tocam que, assim, além de ter o colapso econômico do próprio país, que daí, como é que tu vai manter um país a hora que não tiver mais orçamento para o exército ou para a polícia, entendeu? Como é que tu vai defender o Estado de Direito, a propriedade privada e tudo mais? Tem outra questão que os democratas estão começando a descobrir, que assim os europeus já descobriram, que tu pode até trazer uns imigrantes
para tentar comprar voto deles e para tentar consertar o problema da taxa de natalidade e tudo mais. Só que esses imigrantes, eles não são leais, especialmente em um período de colapso do império. Eles chegam na tua nação, eles pegam assistencialismo, dinheiro público do teu país, só que daí na hora da eleição eles não vão querer votar num cara do teu país. Eles vão formar as unidades tribais deles e eles vão querer votar em representantes deles. Entendeu? Na Europa, tu tem várias cidades que tem prefeito muçulmano, que nem eu já falei várias vezes. Na Holanda, tu tem um partido muçulmano, que os candidatos, assim, homens, eles se recusam a debater com mulheres. E as mulheres ficam tudo triggered, quase chorando, falando que isso é um desrespeito e o cara não tá nem aí. E o detalhe é que a população muçulmana nessas regiões vai votar neles. E a hora que assim, como a taxa de natalidade desses imigrantes é maior que a população nativa, vai ser inevitável a dominação deles. Tá entendendo? Primeiro eles vão ter essa dominação à força em determinadas cidades, determinados bairros, e depois eles vão ter a completa dominação política, porque eles estão se reproduzindo mais. Porque, tipo, as mulheres imigrantes, elas são donas de casa, porque eles têm uma tradição mais patriarcal e tudo mais. Mas enfim, eu tô devaneando demais. Mas de resumo é isso. Cada império, além de ter uma sequência de um para o outro, ele dura em geral 10 gerações e daí ele possui alguns períodos. Então assim, a primeira era de império é a era dos pioneiros, tá? E é a era que faz assim a fundação do novo império. Nessa era dos pioneiros, assim, as gerações ou a geração dos pioneiros é uma geração trabalhadora, é uma geração que inova, é uma geração extremamente ambiciosa. No parágrafo do texto, eles falam assim, por exemplo, são grupos assim que não tinham tanta proeminência no cenário mundial daquela época ou daquela região e que de repente eles têm um boom de trabalho, de conquista militar e tudo mais. Por exemplo, um exemplo aqui que passam no livro são os imigrantes americanos que, assim, eles eram mal vistos pelos britânicos. Os britânicos se acharam melhores do que eles. E em poucas décadas, os Estados Unidos tomaram o lugar do Reino Unido. Outro exemplo que a gente pode ter aqui é dos árabes comparado com os persas, entendeu? Os romanos, assim, também em comparação com a Grécia. E um exemplo até que o Black Pigeon passa nos vídeos dele é, por exemplo, dos muçulmanos quando eles começaram a conquistar a Europa, lá no século 6, 7. Que, por exemplo, eles fizeram um vasto império, bem mais desenvolvido que a civilização europeia, do norte da África e do sul da Europa. E, pelo que ele fala no vídeo, eles com simplesmente 12 mil homens conquistaram a maior parte da Península Ibérica, chegando a dar até aquele negócio da Reconquista. Então, a primeira era a Era dos Pioneiros, que tem um boom geralmente por causa de um pessoal que é extremamente esforçado e ambicioso e através de conquistas militares, tá? E de descobrimento também, formação de colônias e tudo mais. Aí tu tem o segundo período, que é o período de conquista, tá? Que ele é mais especificamente só de conquista militar. E daí, por exemplo, aqui um exemplo que eles passam é do Califato Islâmico e o caso também dos mongóis. Se tu for pegar também os mongóis, é exatamente isso, é umas 10 gerações. E os mongóis não chegou a ter tanta aquela parte de trabalho, de ambição e tudo mais, foi militar com a tecnologia e os recursos que eles tinham. A parte, assim, outro exemplo aqui é o Império Romano também, que ele combinou e copiou um monte de modelo dos gregos. E daí a parte também do Império Britânico, que tinha aquela união tanto do comércio com a parte militar. E a parte assim dos Estados Unidos, assim, que não teve tanta conquista militar, só que trouxe um monte de imigrante, teve uma conquista assim com os índios, só que foi mais aquela parte de formação de colônias e tudo mais. Então assim, primeira era dos pioneiros, segunda era da conquista. A era da conquista ela que tem mais a parte militar, a era dos pioneiros tem mais aquela parte de ir para territórios desbravados e se esforçar pra caramba para tomar o seu lugar no mundo. A terceira era é a era do comércio. Depois que tu já tem aquela fundação da tua nação, do teu futuro império, e depois que tu tem aquela parte assim das conquistas militares, geralmente também com bastante expansão de território, tu tem a era do comércio, que é aquela era que assim, tu começa a absorver os frutos daquilo que foi construído anteriormente. Um grande exemplo disso é o Império Romano. O Império Romano na Europa, ele tem estradas que elas existem até hoje. Parece que no Império Romano, o Stefan Molyneux fez uns vídeos a respeito, a população
Na época da República pagava pouquíssimo imposto, a população era rica pra caramba por causa da grande extensão de comércio e riquezas, diferentes riquezas econômicas que existiam. Então, assim, ó, a vantagem da era do comércio é o grande território que abre a nação para recursos naturais que existem em todo esse território, constituindo um grande bloco econômico, tá? As outras sociedades que existiam, que eram menores que o Império, elas possuíam um mercado bem menor. E daí não tinha como fazer comércio também, porque geralmente eram várias nações pequenas assim que tinham mais conflito militar entre elas. A partir do momento que tu não tem mais aquela conquista militar, não tem aquele desperdício de esforço e de vida humana, e tu pode partir para o comércio, as civilizações elas começam a enriquecer muito mais. Por exemplo, aqui, ó, o bloco do Império Romano. O Império Romano ele ia da Síria até o Reino Unido, no seu período de maior expansão. A outra era que tem a quarta é a era do intelecto, tá? Que assim, com a tua economia bombando e daí a competição que vai surgindo depois disso, não tem mais a competição militar, não tem mais a competição por recursos, aí tu tem a competição por inovações tecnológicas, grande desenvolvimento. Aí tu vê, por exemplo, assim, criação de universidades, tu chega naquele período assim que tem muito mais tecnologia sendo desenvolvida e assim, o estilo de vida das pessoas por causa dessas tecnologias começa a mudar com muito mais velocidade. Tu quer um exemplo bem claro disso? Pega mais ou menos o jeito que era século XIX. Como é que as pessoas viviam no começo do século XIX e como é que elas viviam no final do século XIX. O século XIX é aquele período que o pessoal começou com cavalo, com vela, com lâmpada de gordura de baleia e eles terminaram o século com carro movido a combustível, com carro movido a bateria, com lâmpada, com energia elétrica, com trilhos de trem que atravessavam continentes. E a outra questão é a seguinte, essa tecnologia começa a ser transferida também para os militares, consolidando ainda mais o poder deles. Então tu pode ver também a grande força que é o exército norte-americano, que não tem nenhum outro exército no mundo que consegue competir com ele, por enquanto. Depois disso a gente tem o período de afluência, tá? E aqui o que mostra é que assim, no período de afluência tu tem uma grande melhora da qualidade de vida dos cidadãos dentro do império. Tu pode pegar, por exemplo, nos Estados Unidos eles dizem que um norte-americano que consegue ganhar 30 mil dólares por ano, que é uma coisa baixa lá, ele está no 1% mais rico do mundo. Só que daí aqui, a outra coisa, isso daqui é uma interpretação lá do autor. Ele fala que isso, infelizmente, leva a uma grande diferença ainda maior entre os ricos e os pobres. Tu pode ver assim mais ou menos o surgimento não necessariamente só de milionários, mas por exemplo, o surgimento de bilionários, tá? E daí tu tem uma sociedade elitista que surge dentro do império que controla a maior parte dos recursos do império. Isso é uma coisa que pode ser vista hoje em dia. E assim, a gente tem aquela parte não só de recursos naturais, tá? A gente tem a parte de recursos tecnológicos. As grandes organizações, as grandes multinacionais que basicamente são donas de uma grande fatia da internet, tá? E assim, a outra questão é que assim, eles começam a querer manter o monopólio deles. Então assim, não é só aquela parte assim, a competição vai diminuindo e eles querem manter o monopólio deles. Então, tu pode ver como isso pode afetar também negativamente a parte da inovação. Tu vê que a sociedade ela chega num período bem alto e dela começa meio que a estagnar. E se tu for ver assim, da parte da tecnologia, cara, pega por exemplo assim TI. Se tu for ver assim desde ali de 2005, não teve tanta inovação assim como teve anteriormente. E daí o último período, né? Acho que é o quinto período, é a era da decadência, tá? Esse é o último e o estágio final de todos os impérios. Ele é marcado por uma diminuição das virtudes morais e dos princípios que geralmente são promovidos por um grupo superafluente e pela classe média. Então, assim, tu tinha aquelas virtudes, nacionalismo, responsabilidade e tudo mais, que eram, assim, as virtudes que criaram o império.
e que foram surgindo, assim, sendo mantidas até um pouco antes ali do período de afluência, tá entendendo? E daí assim, ó, isso se torna a parte assim de querer mostrar a sua riqueza, tu pode ver isso através do materialismo, estilo de vida consumista, tá entendendo? E daí o detalhe é o seguinte, isso faz com que assim até as partes mais baixas da sociedade, quando elas começam a ver não só aquela diferença de riqueza que existia antes, só que assim tem aquele materialismo que é tipo escrachado. E tu consegue ver isso, por exemplo, na mídia, em filmes e em vídeos de música, assim, videoclipes e tudo mais a partir do ano 2000. Tu vê que antes do ano 2000 o negócio era um pouquinho mais recatado, entendeu? Depois tu começa a piorar mais. E daí, assim, por exemplo, uma comparação que ele faz assim, aqui no livro, é que ele diz que, assim, as classes mais baixas da sociedade, elas ficam mais propensas a se revoltar. Isso é uma coisa que tu pode ver, por exemplo, no Império Francês, na parte assim que resultou na Revolução Francesa, que daí depois, né, teve aquela parte do Napoleão, que foi uma outra tentativa de império que foi cortada bem na fonte, tá? E assim, ó, esse estado do império, do período de decadência, faz com que a maior parte dos impérios eles sejam destruídos por dentro, tá? Tu tem uma implosão que ela geralmente é instigada pelas classes menos privilegiadas da sociedade. Tu pode ver que isso daí abre portas para, por exemplo, Revolução Socialista, Revolução Comunista, tá? O último período do Império, geralmente ele é marcado por esses problemas sociais, tá? Tu vê que os padrões morais da sociedade descem absurdamente, tu tem um exército muito grande e não disciplinado, isso bate com os Estados Unidos, porque assim, tem muita gente que entra no exército não por causa daquele nacionalismo, aquela vontade de servir. Não, porque o exército, tipo, ele te dá moradia, te dá comida e ele paga até a tua faculdade, entendeu? E a outra coisa que acontece, assim, que é absurda lá no exército norte-americano, é que, basicamente, tem um monte de mulher que vai pro exército e elas nunca vão servir, tá entendendo? Se tiver uma guerra, elas vão simplesmente engravidar e cair fora. Tipo, é basicamente se tornou um programa de assistencialismo para mulheres. A outra parte aqui que eles falam, que é o seguinte, nesse período de decadência tu tem uma glorificação de celebridades, de atores, atletas, é aquela parte do pão e do circo. Como nas outras épocas tu tinha, por exemplo, imagina o período do comércio. Na era do comércio, quem que eram os heróis da sociedade? Eram os grandes industriais, os grandes comerciantes. Na era da conquista e dos pioneiros, quem que eram as celebridades? As celebridades eram os líderes militares, tá entendendo? Da mesma forma também os líderes assim das cidades, assim, os líderes políticos das nações. E daí no período também da parte assim de afluência também mantém um pouco assim os militares e também os líderes políticos. A outra coisa aqui que eles falam assim é o colapso econômico que ele é trazido por causa da desvalorização da moeda. Isso a gente vai entrar em detalhes, mas assim, basicamente a desvalorização da moeda é por causa de inflação, é por causa de assistencialismo, é por causa de dívida do governo, é por causa de gasto público. Então agora eu vou pegar assim alguns parágrafos do livro, assim os parágrafos que eu achei mais interessantes, tá? Uma virada providencial. Quaisquer que forem as causas dadas para a queda de grandes civilizações pelas mãos de bárbaros, nós podemos sentir alguns benefícios resultantes, tá? Toda raça tem as suas características distintivas. Outras são mais distinguidas em filosofia, outras em administração, outras em romance, poesia e religião, outras no seu sistema legal. Sistema legal tu pode ver, por exemplo, o Império Romano. Durante a proeminência de cada cultura, essas características distintivas são carregadas para o grande território e para o mundo conhecido. Isso daí é uma parte, por exemplo, quem jogou Fallout New Vegas, eu lembro de um termo lá que quando tu está conversando com o Caesar, que eu acho que é dialética hegeliana, que basicamente ele fala assim que tipo, tudo quanto é civilização, ela vai acabar colapsando, é inevitável. Só que assim, quando tu tem um choque de civilizações, que uma colapsa e a outra vence, o resultado não é simplesmente a civilização vitoriosa. A civilização vitoriosa, ela acaba absorvendo também os fatores positivos da civilização que caiu. Então tu tem essa transformação na história da humanidade.
tá? Se a mesma nação fosse manter a sua dominação indefinitivamente, as qualidades peculiares seriam caracterizadas permanentemente em toda a raça humana. Então, tu não ia ter uma diversidade humana e provavelmente não ia ter mais um desenvolvimento, tá? Um progresso. Sob o sistema de impérios, com cada um durando 250 anos, a raça que é dominante tem um tempo para espalhar as suas virtudes particulares para o maior território possível. Então, depois disso, apesar disso, outras raças, outros grupos com diferentes peculiaridades tomam o lugar dessa civilização anterior, tá? E as virtudes e as conquistas dessa civilização que desapareceu, aparentemente elas também são, não é aparentemente, elas também são disseminadas, porque tu acaba absorvendo o da cultura que caiu, tá? Então, por causa desse sistema, cada uma das várias raças que existiram no globo e na história da humanidade, elas têm um período de grandeza no qual as suas qualidades elas são colocadas a serviço da civilização humana. Então, basicamente, o que ele explicou aqui é o seguinte: tu pode pegar até a civilização ocidental, os últimos 2.000 anos, ou pega até os últimos 4.000 anos, entendeu? Cada civilização que foi surgindo, ela foi pegando características, tecnologias, recursos, assim, das civilizações que surgiram antes. E a gente estuda bastante essa história, tipo aquela parte, assim, do começo da história da humanidade, na Mesopotâmia, aí depois o Império Egípcio, depois a Grécia, Roma, os grupos que surgiram na Europa, assim, todos eles acabam pegando alguns recursos, algumas tecnologias, algumas virtudes das civilizações que existiram anteriormente. Então, por causa disso, das diferentes raças e civilizações, e cada uma com as suas características positivas, cada um com seus pontos fortes e fracos, os pontos fortes são passados adiante na humanidade e os pontos fracos vão sendo eliminados. Os efeitos do intelectualismo. Existem várias coisas na vida humana que não são sonhadas pela nossa filosofia popular, tá? A disseminação de conhecimento parece ser a atividade humana mais beneficial, tá? E ainda assim, em cada período de declínio, é caracterizado pela expansão da atividade intelectual. Então, assim, por que ele fala? Ele fala que ele tem aquele período de afluência, o período de intelectualismo, que até o Black Pigeon comentou no vídeo dele, que daí chega uma hora que assim que o pessoal fica naquela punheta intelectual, naquele debate político que não dá em nada. Isso acaba sendo um desperdício de tempo e um desperdício de recursos, quando necessariamente para tu manter a sociedade tu precisa mais de ação, tu precisa mexer no mundo real, tá? E não ficar no mundo das ideias, tá? Todos os atenienses e tá. Aí aqui ele fala sobre como os atenienses, eles passavam a maior parte do teu tempo fazendo nada, além de simplesmente ficar discutindo filosofia, entendeu? Durante o período de declínio do intelectualismo grego, tá? Aí assim, só que tem aquele lado bom. A era do intelectualismo, ela é acompanhada por grandes avanços nas ciências naturais, tá? Ó, no nono século, por exemplo, na era de Memnon, os árabes conseguiram medir a circunferência da Terra com precisão admirável. Então tu pensa, século IX, tá? A gente usa os números arábicos até hoje, tá? 7 séculos iriam passar antes que a Europa Ocidental descobrisse que o mundo não era plano, tá? Menos de 50 anos depois, as descobertas científicas de Memnon, do Império Árabe, que tinha colapsado, tá? E assim, o que ele conclui aqui é o seguinte, que não importa o quanto tu teve esse desenvolvimento intelectual, esse conhecimento, ainda assim isso não foi o suficiente para impedir que esse império colapsasse.
O fluxo de estrangeiros. Um dos fenômenos que se repetem em grandes impérios é a entrada de estrangeiros na capital city, tipo na cidade capital, por exemplo, no Império Romano e também nos outros impérios, tu tinha geralmente uma capital com uma grande população em comparação com o resto do império, especialmente quando tu tinha sociedades agrárias. E daí nessa capital um monte de imigrante começa a chegar, tá? Os historiadores romanos reclamavam com frequência a quantidade de asiáticos e africanos que residiam em Roma. Bagdá, no ápice do século IX, era internacional até mesmo em sua população. Persas, turcos, árabes, armênios, egípcios, africanos e gregos conviviam nas ruas. Na Londres de hoje em dia, isso quando o cara escreveu esse livro, eu não lembro quando é que foi, acho que foi na primeira metade do século XX. Na Londres de hoje em dia, cipriotas, gregos, italianos, russos, africanos, alemães e indianos se misturam uns com os outros nos ônibus e no metrô, tá? Tanto que isso se torna difícil encontrar um único britânico. Isso é uma coisa que falam de Londres hoje em dia, tá? O mesmo se aplica a Nova York, ainda mais em comparação, porque Nova York ela teve aquele grande fluxo de imigrantes a partir do século XX e também no século XIX. E todos eles formavam as suas comunidades. Então, por exemplo, tu pode pegar Chinatown. Chinatown é em São Francisco e também em Nova York tu tinha aquelas comunidades de pessoas da Europa Oriental e as comunidades italianas e irlandesas e tudo mais. Esse problema não consiste em nenhum tipo de inferioridade de uma raça em comparação com as outras. É simplesmente a diferença entre elas, tá? Na era do primeiro outburst, da primeira implosão e da subsequente era da conquista, que é a era dos pioneiros da conquista, a raça geralmente ela é mais ou menos homogênea etnicamente, é a mesma etnia, a mesma raça, tá? Essa situação facilita o sentimento de solidariedade e companheirismo. Porém, nas eras de comércio e de afluência, todo tipo de sangue estrangeiro flui na grande cidade. As ruas são ditas como se fossem pavimentadas com ouro, entendeu? Isso é aquela coisa que é passado para os imigrantes e para as outras nações que fazem parte do império. Eles dizem que a riqueza da capital era absurda. Isso é uma coisa que tu vê em tudo quanto é filme, documentário e série, assim, por exemplo, que mostra Roma. Tipo, como Roma era afluente naquela era da antiguidade. Na maior parte dos casos, a grande cidade também é a capital do império. A multidão cosmopolita é a base do império e que exerce e influência política. Tá. Eles exercem influência política simplesmente por causa do grande número da população, a quantidade de gente que vive na capital. Por exemplo, se tu for ver em 2016, quando teve a eleição do Trump, tem um pessoal que acompanhou assim a votação online e tudo mais em tempo real, mas depois foram compartilhados na internet os mapas. E daí assim, ó, por que o voto lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, ele é o voto distrital? Existe uma razão para isso. Porque assim, se tu for ver nos Estados Unidos ali na eleição do Trump contra Hillary em 2016, tu vê que o centro dos Estados Unidos votou no Trump, nos republicanos. Só que o centro dos Estados Unidos tem uma população menor. São cidades menores, tem a parte agrícola, tem a indústria e tudo mais. Enquanto assim, na costa leste, Nova York, e na costa oeste, Califórnia, Los Angeles e tudo mais, votaram massivamente nos democratas. E assim, a maior parte da população está nas duas costas. Então assim, se não fosse o voto distrital nos Estados Unidos, a Hillary teria sido eleita. Por que isso está errado? Porque é o seguinte, tanto a costa leste quanto a costa oeste, ela é dominada pelos democratas e atrai população por causa dos programas de assistencialismo, por causa do subsídio, por causa da galera que se desloca para lá para viver do dinheiro público.
E daí, como foi mostrado aqui no livro, tu acaba formando uma massa cosmopolita que quer simplesmente exercer dominação sobre o resto do país. E eles têm grande influência política. Se tu tiver o voto, assim, em números, eu não lembro qual é o termo, né? Que daí é simplesmente quem receber mais voto vai ganhar. Todo o resto da população, todas as outras regiões do país, iam ficar sendo oprimida por causa dessa galera, por causa dessa massa. Então por isso que tem que ter o voto distrital relativo ao território. Porque senão essa massa que está na capital ou nas capitais vai mandar e oprimir o resto da população. Isso é uma coisa, por exemplo, que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil tu tem uma grande massa populacional no Nordeste e no Sudeste e basicamente são eles que mandam no país. O que é uma grande sacanagem, porque tinha que ter um voto distrital, porque, por exemplo, o pessoal do Centro-Oeste e o Norte tá ferrado, porque eles têm um território do cacete, só que eles têm uma população menor para cuidar desse território e eles têm que ficar obedecendo e dando satisfação para a massa de gente que tem no Nordeste e no Sudeste. Isso não é só simplesmente algum tipo de preconceito regional, não. O próprio pessoal do Nordeste tá ferrado na mão da própria população do Nordeste, porque a maior parte da população tá na região litorânea. Então o pessoal que está no interiorzão do Nordeste tá ferrado, porque também eles têm que cuidar de um território grande pra caramba, passam as necessidades deles e tudo mais, só que simplesmente é o pessoal que está nas grandes cidades do litoral que simplesmente mandam na vida deles. Continuando aqui, ó, a segunda ou a terceira geração de imigrantes estrangeiros pode parecer estar totalmente assimilada, tá? Mas geralmente eles constituem uma fraqueza em duas direções. Primeiro, a natureza humana básica deles geralmente é diferente da natureza humana da população original do Império. É aquela coisa que eles falam das características, aptidões, valores e tudo mais, tá? Na raça imperial que existia anteriormente, tá? Ah, não, assim, ó, se a raça imperial que existia anteriormente era lenta e teimosa, os imigrantes eles podem vir de raças mais emocionais, tá? Dessa forma, introduzindo rixas que podem surgir nas políticas nacionais, mesmo se eles parecerem ser leais à tua sociedade. Então é aquele negócio, por exemplo, que eu falei da entrada dos imigrantes na Europa, tá? Eles entram, aí tem a segunda, terceira geração, assim, eles podem falar o idioma, seguir as leis e tudo mais, só que eles têm valores diferentes, eles têm religiões diferentes, eles têm objetivos diferentes. E eles não são tão leais à nação, ao império, quanto a raça que existia ali anteriormente, a que criou o império, tá? Segundo lugar, enquanto a nação ainda é afluente, todas as raças diversas que existem, elas vão parecer tão leais quanto a raça original, tá? Mas quando surge uma emergência, os imigrantes geralmente vão estar menos dispostos a sacrificar as suas vidas e a sua propriedade que os descendentes originais da raça que fundou a nação. Então, assim, no momento de crise, os caras não querem sacrificar recursos, não querem ir para a guerra, não querem defender o território, eles não estão nem aí. A lealdade deles original, dos imigrantes, é com o grupo deles, não com a nação para onde eles se deslocaram, tá? Terceiro lugar, os imigrantes, geralmente, eles têm uma tendência maior a formar as suas próprias comunidades, protegendo os seus próprios interesses, tá? E colocando em segundo lugar os interesses da nação como um todo. Isso é o que a gente vê que está surgindo na Europa, isso é uma coisa que a gente vê também nos Estados Unidos. Terceiro, os imigrantes... Tá, beleza. Quarto, muitos dos imigrantes estrangeiros vão pertencer às raças que originalmente foram conquistadas ou absorvidas pelo Império. Enquanto o Império está vivendo o seu período de ápice de prosperidade, todas essas pessoas são orgulhosas e gratas por terem se tornado cidadãos imperiais. Mas quando o declínio começa a surgir,
É extraordinário como a memória de guerras antigas, que ocorreram talvez anteriormente, são suddenly são bruscamente revividas, tá? E movimentos locais ou provinciais aparecem exigindo secessão ou independência. E outra coisa também, às vezes assim, é aquela dívida histórica, né? Que eu vou entrar nesse detalhe. Algum dia esse fenômeno, sem dúvida, vai aparecer agora no monolítico e autoritário Império Soviético. Então, isso é da época que o cara escreveu o livro. É amazing, é de se surpreender por quanto tempo os sentimentos providenciais podem sobreviver. Então, assim, por exemplo, uma coisa aqui que acontece, tá? Quando está no período de afluência, quando está no período do ápice do império, tudo quanto é imigrante vai para lá, por exemplo, tu pega Estados Unidos. Todo mundo, os negros, os latinos e tudo mais, o pessoal ia para lá e usava a bandeira dos Estados Unidos. Falava assim, não, eu sou americano, entendeu? Eu sou americano e italiano, assim, até na época da Segunda Guerra, entendeu? Então o pessoal tem orgulho. Só que assim, a partir do momento que o negócio começa a cair, aí não, aí começa aquele negócio, não, 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 peraí, eu sou afro-americano, não, não, peraí, tem a dívida histórica. Não, não, peraí, a gente tem que se separar. Então, na época do Oba-Oba, todo mundo fica junto. Só que é aquela união artificial. A hora que o negócio começa a colapsar, aí o pessoal tira sua máscara e mostra quem é de verdade, que a lealdade deles é com a tribo deles, é com o grupo deles, tá? Exemplos históricos desse fenômeno são scarcely needed, não são tão necessários, tá? The Idol, a massa romana que tipo não trabalhava e tinha um apetite infinito pela distribuição gratuita de comida e pão e jogos, a política do pão e circo, entendeu? O apetite que a massa romana, principalmente na capital romana, tinha pela política do pão e circo é notória, tá? E totalmente diferente do espírito romano que estava associado com a população no começo da República, no período de guerras, tá entendendo? Do período dos pioneiros e do período da conquista. Então isso mostra como na duração do Império os valores, o comportamento, os objetivos, o estilo de vida da população acaba se modificando. Não só por causa da acomodação da própria população original, que acaba se tornando hedonista e tudo mais, mas também por causa da entrada dos imigrantes e por causa desse melting pot de raças e civilizações, assim, de sociedades diferentes que surgem no Império. Que parece que eles estão unidos, só que na verdade eles não estão unidos. Cada um está defendendo o seu interesse no longo prazo. A hora que a água começa a bater na bunda, a hora que o Império começa a colapsar, tipo aquele kumbaya de todo mundo cantando juntinho num círculo e dizendo que todo mundo é membro do Império, cai. Eles começam a defender só os grupos deles. Frivolidade. Conforme a nação declina em poder e riqueza, o pessimismo universal gradualmente começa a existir na população e o declínio se acelera. Não existe nada em comparação com o sucesso, e na era da conquista e do comércio, a nação era carregada triunfalmente adiante com a onda da sua própria autoconfiança. A República Romana repetidamente teve, né, prestes a ser extinguida. Em 390 a.C., quando os gauleses saquearam a cidade, em 216 a.C., na Batalha de Canaã. Mas os desastres não conseguiam mover a resolução dos romanos iniciais. Porém, nos estágios posteriores do declínio romano, o império ele era extremamente pessimista e isso tirava a própria resolução, a própria capacidade de resistência da população. A frivolidade é a companhia frequente do pessimismo. Vamos comer, beber e se divertir, porque amanhã a gente vai morrer. Tipo, essa é o pensamento da população nesse período de declínio, tá? A comparação, a similaridade entre várias nações em declínio
é realmente assustadora. A massa romana que nós vimos exigia alimento grátis e jogos públicos, né? Jogos gratuitos, entendeu? Shows de gladiadores, corridas de carroças e eventos atléticos. Isso era a paixão deles. Os caras não queriam saber de trabalhar, entendeu? No Império Bizantino, as rivalidades entre os verdes e os azuis no hipódromo é, chegava à importância de ser uma grande crise. É uma coisa, por exemplo, que o Black Pigeon Speaks coloca no vídeo dele, que assim, a população para, uma coisa que eu acho absurda, por exemplo, quando tem Copa. A população simplesmente para, o pessoal para de trabalhar para assistir a porra do jogo. Tá entendendo? E aqui Desert é feito sobre a população. Até o pessoal que trabalha com bolsa de valores, a parte de economia, eles dizem que assim, ó, tu quer negociar tua dívida, tu quer comprar ações, espera o time do teu país perder. Tipo, a hora que o time do teu país perder, isso vai ter um efeito no mercado. Isso aconteceu esse ano, e daí tu pode fazer umas compras e pode fazer umas negociações melhores por causa do pessimismo da população. Tá, mas assim, ó, julgando pelo tempo e o espaço que é direcionado para esses eventos, eventos de jogos e tudo mais, na mídia e na televisão, futebol e beisebol são as atividades que hoje em dia tomam a maior parte do interesse do público no Reino Unido e nos Estados Unidos, tá? Os heróis das nações em declínio são sempre os mesmos: o atleta, o cantor e o ator. A palavra celebridade hoje em dia é usada para designar o comediante ou o jogador de futebol, não o político, o general ou o gênio literário. O declínio árabe. Na primeira metade do nono século, Bagdá aproveitou o seu ápice como a cidade mais rica e a melhor cidade do mundo. Em 861, apesar disso, o calife reinante Mutawakil foi assassinado pelos seus mercenários turcos, que colocaram em prática uma ditadura militar, que durou por 30 anos. Durante esse período, o império colapsou. Os vários domínios e províncias que faziam parte do império assumiram a independência virtual e buscaram seus próprios interesses. É uma coisa que também tu pode ver, por exemplo, no Império Romano. A Ibéria, a França e também quando surgiu o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Tá? Bagdá, a capital do grande império, encontrou a sua autoridade limitada apenas ao Iraque, não ao resto do império. Todos os outros grupos do império fizeram o que eles bem entenderam. Tá? Os trabalhos de historiadores contemporâneos de Bagdá no século X ainda estão disponíveis. Eles profundamente deploravam a degeneração dos tempos em que eles viviam, enfatizando particularmente a indiferença com relação à religião, o materialismo crescente e a flexibilização das moralidades sexual. Eles lamentaram também a corrupção dos oficiais do governo e o fato que os políticos pareciam sempre conseguir juntar grandes fortunas enquanto eles estavam nos seus cargos. Vê se isso não é uma similaridade com o que acontece aqui no Brasil. Das várias vezes que assim a democracia brasileira ela fracassou. O quanto assim o cara é eleito lá como político, ele tem, sei lá, no máximo uns 100 mil, 200 mil no banco, e daí depois de alguns mandatos o cara já está na casa de pelo menos uns 10, 15 milhões. Agora, essa é a parte assim mais famosa, né? O aumento da influência de mulheres na vida pública geralmente está associado com o declínio nacional, tá? Os romanos do final do Império Romano geralmente reclamavam que, apesar de Roma comandar o mundo, as mulheres comandam Roma. No 10º século, uma tendência similar foi observada no Império Árabe. As mulheres exigiam admissão nas profissões que antes eram monopolizadas por homens. Vê se isso não é o que está acontecendo na civilização ocidental hoje em dia. Com esse detalhe delas quererem cotas, ações afirmativas, esse tipo cota em universidade, cargo público, empresa privada, tipo,
Elas exigem a admissão, elas querem fazer mais parte da vida pública. E a gente vê como o voto feminino ferra tudo quanto é civilização, tá? O que escreveu o historiador contemporâneo Ibn Bessan? O que as profissões de clérigo, coletor de impostos, ou. Não, clerk, de vendedor, coletor de impostos ou padre tem a ver com mulheres? Essas ocupações sempre foram limitadas apenas para homens, tá? Nessa época, muitas mulheres praticaram a lei, e isso é uma coisa que a gente vê que, tipo, a advogada e juíza, elas têm um bias em favor de mulher, foram elas que criaram as porra das varas de família e tudo mais, e essa é uma das razões, por exemplo, que quando uma mulher comete um crime, mesmo crime que o homem, a pena dela é menor e bem mais leve. Ó. Muitas mulheres praticaram lei, enquanto outras conseguiram postos como professoras universitárias. Houve uma agitação pelo apontamento de juízas mulheres, que, apesar de tudo, parece que não obtiveram sucesso. Quer dizer, lá tentaram colocar até mulheres para serem juízas. A gente já colocou, entendeu? Isso é uma coisa que eu falo geralmente. Por exemplo, o pessoal diz assim, como é que a Europa, os Estados Unidos, ele tá tão pior do que a gente nessa questão do feminismo? Tem uma questão bem básica, tá? Na Europa e nos Estados Unidos, desde lá da década de 60, da segunda onda feminista, como eram países que tinham mais recursos, os caras desde aquela época eles começaram a colocar em prática cotas para mulheres e ações afirmativas para mulheres, tá? Especialmente em universidades. A parte assim de cota e ação afirmativa para mulher em política foi uma coisa que surgiu bem depois. Mas assim, eles colocaram bastante isso em universidades, tá? E daí é que abre as portas do inferno, entendeu? Porque assim, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, esses países, pelo fato deles terem implementado cotas para mulheres em universidades há uns 50, 40 anos atrás, isso fez com que teve uma grande entrada maciça delas, não necessariamente só no setor privado, tá? Na esfera pública, nos cargos políticos e nas instituições públicas. Então é por isso que assim, o feminismo nessas outras regiões é bem mais sangue nos olhos, porque assim, essas mulheres simplesmente elas receberam de mão beijada essas posições de poder e começaram a usar esse poder delas para querer ferrar com a sociedade, tá? Continuando. Logo após esse período, o governo e a ordem pública colapsou. Os invasores estrangeiros tomaram o país. O resultado foi um aumento em confusão e violência que fez com que não fosse seguro para as mulheres andarem sem escolta nas ruas, com o resultado que esse movimento feminista colapsou. Então vê assim a similaridade que tem desse parágrafo com o que está acontecendo com a Europa atualmente. E assim, ó, quem foi que exigiu assim que o país simplesmente absorvesse imigrantes e desse assistencialismo para eles? Quem é que vota na esquerda? Quem é que é naturalmente comunista e socialista, que isso é uma coisa que o Black Pigeon não reconhece? São as mulheres. São elas que votaram pelo colapso da Europa, tá entendendo? E por que elas conseguiram fazer isso? Por causa daquelas cotas, por causa das cotas que colocaram essas mulheres em posições públicas que elas não tinham que ter acesso. É que nem, por exemplo, aqueles países da Europa que assim, eu acho que são os países nórdicos. O Ministério da Defesa desses países é ocupado por mulher que não tem nem experiência militar, cara. Tipo, é uma piada. Se isso não é um sinal de fraqueza para as outras civilizações que estão querendo tomar o lugar delas, eu não sei o que mais que é. A raça mestre, né? A Master Race. As pessoas das grandes nações do passado geralmente imaginavam que a sua proeminência no mundo fosse durar para sempre. Roma, para os seus cidadãos, parecia estar destinada para ser a senhora do mundo. Tá? Os califes Abbasside de Bagdá declararam que Deus apontou eles para dominar, né, rule, para comandar a humanidade até o dia do julgamento. 70 anos atrás, muitas pessoas da Grã-Bretanha, isso de quando o livro foi escrito, né, acreditavam que o Império fosse durar para sempre. Provavelmente esses 70 anos atrás deve ser 1880, por aí, antes da Primeira Guerra. Apesar de Hitler ter falhado no seu objetivo,
ele declarou que a Alemanha iria comandar o mundo durante milhares de anos. Sentimentos como esses são publicamente expressados sem nenhuma derisão, mostram que, em todas as eras, a ascensão e a queda regular de grandes nações passou desapercebida. As simples estatísticas provam que a rotação de uma nação para outra ocorre em intervalos regulares. Essa é a parte que ele fala, por exemplo, que a cada 250 anos surge um império e outro. E todos eles, no período de ápice deles, eles acham que eles estão destinados para durar para sempre. The Belief a ideia de que uma nação iria comandar o mundo para sempre, naturalmente encorajada pelos cidadãos da nação que está liderando qualquer período, é para atribuir a sua proeminência de virtudes hereditárias. Por exemplo, eles têm essa ideia, especialmente na época de ascensão e na época de ápice, porque eles acham que assim as virtudes deles vão ser hereditárias, isso vai ser passado sempre adiante, eles vão conseguir se manter. É aquela ideia, por exemplo, de o pessoal que se casa, tem filho e acha que os filhos vão ser iguais a eles, entendeu? É assim, ó, eles carregavam o seu sangue, eles acreditavam que essas virtudes eram carregadas no seu sangue, que as pessoas não iam mudar o comportamento. Qualidades que constituem eles como se fosse uma raça de super-homens, aquele do Ubermensch do Hitler, tá entendendo? Que ele tinha aquela ideia do homem do partido nazista. Uma ilusão que... Tá. Isso é uma ilusão, tá? Porque até mesmo essas nações, elas chegam a um ponto de começar a usar o trabalho barato de estrangeiros. Por exemplo, no Império Romano tinha os escravos, entendeu? Por exemplo, se a gente for pegar as nações assim dos últimos 100 anos, assim, a gente tem aquele comércio internacional e daí aqui, por exemplo, ó, eles pegam a mão de obra barata dos estrangeiros e colocam eles para executar os trabalhos que a população nativa de origem do lugar não quer exercer, entendeu? Por exemplo, aquela parte ali dos Estados Unidos, dos imigrantes latinos, os imigrantes do México, que vão para os Estados Unidos fazer os trabalhos que os norte-americanos não querem mais fazer, tá? Só que assim, tem a outra parte mais importante aqui, ó. Eles colocam esses imigrantes não só para fazer os trabalhos que eles não querem fazer, mas eles colocam eles também para servir como mercenários para lutar as batalhas deles. Então, assim, quando o Império está num período de declínio, tu vê que o exército dele não é mais composto pela raça que criou esse império, tá? Isso tu consegue ver no final de Roma, tá? Que basicamente os imigrantes iam para Roma para fazer aquele serviço do exército e teve vários imperadores ali do final de Roma que não eram romanos nativos. Tinham vários imperadores que assim tinham vindo ali da época da região da Ibéria, que era a colônia mais antiga deles, entendeu? E se tu pega também nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Tu vê que assim, no exército deles tem um monte de negro, tem um monte de latino, entendeu? É aquele pessoal que não era da raça de origem, mas tipo, não tem mais aquele patriotismo, não tem aquela vontade de se sacrificar pela nação. Não estou falando se isso é certo ou errado, só estou falando que é o que acontece, tá? Essas pessoas mais pobres, elas estavam muito satisfeitas, elas são totalmente satisfeitas em migrar para as cidades ricas do império. E daí elas formam uma forma adulterada de homogeneidade com a raça conquistadora, tá? E daí a raça conquistadora, ela inconscientemente, né, a raça de origem, assumiu que eles seriam para sempre os líderes da humanidade. E daí, por causa disso, eles relaxam as suas energias e passam a maior parte do seu tempo se divertindo e vendo esportes e celebridades e tudo mais. Simplesmente eles acham, não, a gente já conquistou, a gente tem esse império gigante, a gente não precisa mais se esforçar. Então a gente vai ficar agora só se divertindo e colocar os outros serviços que a gente não quer fazer, coloca os imigrantes para fazer esses serviços. O estado de bem-estar social, ou a seguridade social, essa parte aqui é importante, tá? Quando o estado de seguridade social foi primeiramente introduzido no Reino Unido, tá? Ele foi reconhecido, anunciado
como um grande marco na história do desenvolvimento humano, tá? A história, apesar disso, sugere que na era de declínio de uma grande nação é uma era em que geralmente mostra-se uma tendência à filantropia e uma simpatia com as outras raças, tá? Tu vê isso hoje em dia na civilização ocidental, o pessoal que é branco que odeia ser branco, tá ligado? O pessoal que fica falando abertamente que a raça deles tem que ser destruída, que as outras raças são melhores. Isso tu tem aquela representante política que tá no vídeo do Black Pigeon Speaks, tá? Essa fase pode não ser contraditória com o sentimento descrito no parágrafo anterior, tá? A raça dominante tem o direito de dominar o mundo, tá? Pois os cidadãos da grande nação aproveitam o papel de Lady Bountiful. Lady Bountiful é tipo o seguinte, é aquela pessoa que tem tanto dinheiro, tanto recurso, que tipo, agora ela vai pagar de boazinha dando recurso para os outros, distribuindo para os outros. Isso daí tu vê, por exemplo, nas mulheres na Europa, que simplesmente querem um sistema de seguridade social absurdo para simplesmente ficar sustentando os imigrantes, tá? No próprio vídeo do Naked Ape que eu coloquei aqui na descrição, ele mostra que assim, geralmente a mulher, quando ela não é casada e não tem filho, ela geralmente ela é mais comunista, mais socialista, e ela quer que o governo dela fique dando dinheiro público, fica dando recurso para esses outros grupos, tá? Ao longo que mantenha o seu status de liderança, a população imperial ela está disposta a ser generosa e até mesmo condescendente. É aquela ideia do coitadismo, tipo, a gente tem que ajudar determinada raça porque eles não são tão bons quanto a gente, tá? Os direitos de citizenship, assim, os direitos de cidadão são generosamente dados para todas as raças, até mesmo para aqueles even those former subjects, tipo, né, tá, pula. E a igualdade da humanidade é proclamada. Então, assim, ó, tu pega, por exemplo, em Roma, o que que aconteceu? Os romanos eles não quiseram fazer aqueles serviços, especialmente militar, que achavam que era um serviço sujo, não precisava mais, vamos colocar os imigrantes para fazer isso. O que que aconteceu? Os imigrantes começaram a ganhar direitos de cidadania, entendeu? Os mesmos direitos do cidadão, e direito ao voto e tudo mais. Tu vê, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, teve um monte de países da Europa que começou a colocar em prática ali o voto feminino. Óbvio que eles viam as mulheres de forma condescendente e tudo mais, só começa com aquela ideia de igualdade, também que o pessoal quer se manter no poder, tá? O Império Romano passou por esta fase na qual igualdade de cidadania foi dada para todas as populações, de forma que até mesmo pessoas das províncias se tornaram senadores e imperadores. Tipo, não tem nada de errado nisso se isso for dado com base em mérito. Por exemplo, a forma de ascensão no Império Romano era através do serviço militar, tá? Era um modelo meio que copiado do modelo espartano, em Esparta, só que Esparta era uma sociedade homogênea, tá? Só que assim, é aquela ideia básica que assim, para tu ter direito ao voto, direito de cidadão, tu tem que prover alguma coisa para o governo, tu tem que prover alguma coisa para tua nação. Tu recebe autoridade conforme tu tem responsabilidade. Só que daí um problema assim que começa a surgir é que assim começa a dar problema de cidadania, direitos de cidadania para quem não contribuiu, para quem não está contribuindo. Começa a dar direitos de cidadania tipo para mulher que é dona de casa, para mulher que não trabalha, tá entendendo? A outra coisa absurda, né, que apareceu ali no vídeo do TFM, a ideia é de que agora estão querendo falar que não, tem que ter direito de cidadão de voto, tipo, para criança. De certa forma a gente já chegou nisso, porque por que diabos estudante tem que ter direito ao voto? É algo completamente absurdo, mas enfim, continuando, ó. O Império Árabe de Bagdá também era igualmente e talvez até mais generoso. Durante a era de conquistas, os árabes puro sangue constituíram uma classe dominante, mas no no nono século, o império estava completamente cosmopolita com aquela mistura de várias raças, de várias culturas, tá? A assistência estatal aos jovens e aos pobres era igualmente generosa, tá? Estudantes de universidade
recebiam grants do governo, basicamente bolsas, para cobrir as suas despesas enquanto eles estavam recebendo educação superior. Então pensa, nono século, bolsa de estudo no nono século, tá entendendo? Coisa que acontece hoje em dia. E a gente sabe que tem um monte de gente que está recebendo bolsa de estudo, estudando para empregos que não vão existir, para empregos que não tem tanta demanda. Mas é aquela ideia, não, vamos simplesmente ser generoso com dinheiro público, né? O Estado, da mesma forma, ofereceu tratamento médico gratuito para os pobres. O primeiro hospital público gratuito foi aberto em Bagdá, no reino de Harun al-Rashid, em 786 até 809, que foi a época que ele governou. Tá? E Under Hisson, pelo filho dele, Mamun, os hospitais públicos e gratuitos apareceram por todo o Império Árabe, da Espanha até onde é conhecido hoje como Paquistão. A impressão de que o Império vai sempre ser automaticamente rico faz com que o Império comece a gastar de forma absurda na sua própria benevolência. Até um momento em que a economia colapsa, as universidades são fechadas e os hospitais caem em ruína. O Brasil não é tanto um império assim, só que tu acha que isso já não está acontecendo com as universidades? Tu acha que isso já não está acontecendo com os hospitais? A gente tem aquela Constituição de 88, 89, que deu tudo quanto é tipo de direito pro cidadão brasileiro e criou aquele país das maravilhas, só que a gente ou nunca teve recurso suficiente para ter esse serviço público, entre aspas, gratuito, como também tem outra coisa que acontece, que é o seguinte, a população corrupta começa a pegar essas instituições e começa a usar elas para se enriquecer. A gente tem aquela ideia que não, é só político que é corrupto. Não, cara. Tem muito funcionário público que pega as universidades, pega os hospitais públicos e fica usando o negócio para se enriquecer. O que te garante que, por exemplo, ali, a Federal do Rio de Janeiro estava usando 95% do orçamento dela para folha de pagamento? O que te garante que as UPAs, os postos de saúde, os hospitais públicos, os funcionários públicos desses hospitais também não façam isso? Se é reconhecido publicamente por todo mundo que os salários de quem está no setor público são bem maiores que os salários de quem está no setor privado. Então, assim, se tu tem um hospital público, uma universidade pública e tudo mais, automaticamente a maior parte do orçamento vai estar indo para a folha de pagamento dessa galera e vai faltar recurso para os produtos, para a manutenção, e é por isso que o serviço é uma porcaria. Decadência não é física. Nem a decadência é física. Os cidadãos das nações em declínio são geralmente descritos como fisicamente emasculados, tipo, isso é o que estão falando do homem europeu hoje em dia, tá? E incapazes de enfrentar hardships, assim, grandes esforços físicos ou fazer grandes esforços. Isso não parece ser uma imagem verdadeira, tá? Cidadãos das grandes nações em decadência são geralmente fisicamente maiores e mais fortes que os invasores bárbaros. Isso é uma coisa que falam que assim, ó, na Idade Média, o homem europeu, ele era menor do que o homem atual. E eu acho que até na Antiguidade falavam que os romanos eles eram baixinhos, tá? Além disso, foi provado que a Inglaterra, na Primeira Guerra, os homens jovens criados na riqueza e do Império tiveram pouca dificuldade em se acostumar com a vida nas trincheiras. A história da exploração prova o mesmo ponto. Os homens acostumados com a vida confortável nas casas na Europa e na América foram capazes de mostrar grande endurance, grande resistência, tanta resistência quanto os nativos andando em camelos através dos desertos ou escalando ou cortando seus caminhos pelas florestas tropicais. Decadência é uma doença moral e espiritual, resultante de um longo período de riqueza e de poder, produzindo cinismo. O declínio de religião, cinismo e pessimismo e frivolidade. Os cidadãos de tal nação
não vão mais fazer o esforço para salvar a si mesmos, porque eles não estão convencidos de que nada na vida deve ser salvo. Então, assim, ó, concluindo, até mesmo esse autor, eu meio que discordo dele, porque assim, não é aquela ideia de que nada na vida, para a pessoa que está no período final de decadência, assim, de colapso do império, tem que ser salvo. Eu acho que até mesmo a interpretação desse cara, porque é um cara de uma outra época, praticamente de outro século, também está errada. É aquela coisa assim, eu acho que assim, esse autor, assim como o Black Pigeon, ele é meio antiquado. A gente tem que adaptar. Vamos pegar, por exemplo, aquele texto da Misandry Bubble, da bolha misândrica. Que apesar de estar falando mais da parte de relacionamento entre homens e mulheres, aquele texto ele fala bastante também de política, de economia. Então, o resumo máximo é a seguinte, tá? Responsabilidade tem que ser recompensada com autoridade. Isso não vale só para relacionamento entre homem e mulher. Isso vale também para uma nação, tá? Então, assim, uma coisa assim que não falou muito aqui no livro, uma coisa que assim, a gente, quem pesquisou a respeito vê que assim, não sei muito a respeito do Império Otomano, tá? Do Império Árabe. Mas, por exemplo, em Roma, teve um monte de reforma que foi tirando a autoridade do homem na família, tá? Deram para a mulher também o direito de se divorciar, tomar a riqueza do cara, e a sociedade se tornou mais promíscua e queda moral, e daí tu tinha aquelas mulheres que se divorciavam várias vezes e ficavam enriquecendo, tá entendendo? Então, assim, o detalhe final é aquilo que o TFM fala. O homem, ele não é simplesmente um robô, um escravo que está disposto a se sacrificar por tudo e por todos, cegamente. Se sacrificar cegamente pela mulher, se sacrificar cegamente pelos filhos ou pela nação dele. Tipo, tem que ter um benefício para ele. Da mesma forma que assim a nação, ela tem que dar autoridade para quem produz, para quem é responsável. Assim, os cidadãos livres e produtivos, eles têm que ter voz política. Quem não é produtivo não tem que ter voz política, entendeu? Então, assim, vai chegar um monte de imigrante. Beleza, aqueles que se adaptam, trabalham, vão para o exército e tudo mais, eles merecem a cidadania. Agora, tu não tem que dar cidadania plena para todos. Tu tem que sair criando um monte de hospital, universidade pública, um monte de serviço público, porque a tua riqueza pode não ser para sempre. É aquela questão, ah não, o governo ele está enriquecendo pra caramba, ele está acumulando mais, o que que tu tem que fazer? Tem que fazer uma reforma tributária, tu tem que deixar esse dinheiro voltar para a população decidir no que ela vai gastar. Tá entendendo? A responsabilidade, a produtividade da população tem que ser recompensada com autoridade. Entendeu? Beleza, a gente está produzindo mais, beleza, então vai ficar mais do nosso dinheiro para a gente decidir no que a gente vai fazer. Tá entendendo? Então isso assim, é a esfera política e a esfera econômica. Na esfera das famílias é a mesma coisa. Entendeu? Se tu for ver assim, ó, tem muitos textos que surgiram desde aquela parte lá da crise dos imigrantes na Europa, que é o seguinte: ah, o homem europeu ele está emasculado, ele não está querendo defender a nação, ele não está querendo defender a mulher europeia. Só que o detalhe é o seguinte, que nem o pessoal o cara que escreveu o Misandry Bubble falou. A nação ela está disposta a dar autoridade para esses homens? Ela está disposta a defender esses homens? As mulheres estão dispostas a respeitar e se submeter a esses homens que elas querem que sejam responsáveis por elas? Não estão, tá entendendo? O governo não está te apoiando. O governo não está te respeitando. As mulheres não estão te apoiando. As mulheres não estão te respeitando. Tá entendendo? Os políticos também, se tu for pegar de Sun Tzu, a arte da guerra, eles não são um líder que inspira a tua lealdade, que faz com que tu queira se sacrificar por eles ou pela nação. Então, assim, eu não digo que é um cinismo, eu não digo que é um pessimismo, tá? O que eu digo aqui de conclusão, apesar de ter muita coisa interessante nesse livro, é o seguinte: no período de pioneiros, no período de conquista, no período de comércio, tu não tem aquela ideia de que tipo tem que ter igualdade em todo mundo, tu não tem aquela ideia que tem que dar direito de cidadão para todo mundo. Quem era visto como uma celebridade naquela época? Era quem produzia coisa real. Era o líder político que tinha sucesso e tinha lealdade da população, tá?
Era o grande comerciante que conseguia gerar emprego e tudo mais. Era o líder militar que conseguia defender o território e conquistar novos territórios, entendeu? Era tudo gente que estava produzindo, era gente que tinha mérito. Esse pessoal, ele tinha autoridade, ele tinha cidadania. É o que eu tô falando. O homem, ele não é um robô, um escravo que não tem interesse próprio que vai se sacrificar por tudo ou por todos, entendeu? Tu quer que a pessoa se sacrifique por alguma coisa, seja responsável por alguma coisa, seja a economia, seja a nação, seja a família, mulheres e crianças, tu tem que recompensar eles, tu tem que dar autoridade para eles, entendeu? E tu tem que saber diferenciar quem é produtivo, quem é responsável, de quem não é produtivo, não é responsável. Então, assim, eu vou falar o seguinte, o problema não é a entrada de imigrantes, tá? O problema não é o fato do império se tornar extremamente confortável, nem nada disso, não é nada disso, cara. O problema que faz a decadência de todo o império é simplesmente o seguinte: é a ideia que começa a surgir no império de igualdade entre todos, tá? Essa distribuição de recursos que começa a acontecer no império, e daí isso faz o seguinte, cara, faz com que quem é mais apto, quem é mais capacitado, que era para estar no topo, simplesmente para de se esforçar. Começa a não dar a mínima, tá? Tu quer um exemplo bem claro disso? Imagina assim, que numa família tu tem 3 filhos, tá? Tu tem 2 filhos que estão sempre ajudando dentro de casa, nos serviços domésticos e tudo mais, e tu tem um terceiro filho que não faz porra nenhuma. Se os pais não recompensarem, não reconhecerem esses 2 filhos que estão ajudando bastante a família, o que que eles vão fazer? Eles vão começar a não fazer porra nenhuma. Tá entendendo? Eles vão emular o comportamento do terceiro filho que não faz nada porque não tem recompensa, é natureza humana. Tá? Isso se estende à esfera política, se estende à esfera econômica, se estende à esfera familiar. Tipo, a nação é como se fosse uma grande família. Não importa essa parte assim, ah não, mas o problema é a diversidade de valores, de cultura, de raça e tudo mais. Não, cara. Tipo, tu pode ter várias etnias, várias religiões, só que a cultura tem que ser homogênea, mesmo que isso tenha que ser mantido à força. E a forma mais simples de tu fazer isso é o seguinte, é tu ter uma sociedade baseada no mérito. Entendeu? Quem tem mais autoridade tem que ser quem vai produzir mais, porque isso vai ser benéfico para a sociedade. É um esquema de recompensa. Tá entendendo? Tu vai ter aqueles cidadãos mais fracos e menos esforçados que não querem se sacrificar. Beleza, eles vão ter uma vida de merda na sociedade. Só que eles não vão receber direitos de cidadania, eles não vão receber autoridade sobre os outros, eles não vão receber nada. É aquela coisa, tu quer não se esforçar? Beleza, tu vai ter uma vida de merda, tu vai estar na base da sociedade. Só que o pessoal que quer se esforçar, que quer alcançar aquela mobilidade social, esse pessoal tem que ser incentivado a isso, tem que ser recompensado com autoridade, com cidadania, porque é esse pessoal que vai fazer bem para a sociedade como um todo e vai fazer ela avançar. Então, na minha opinião, os impérios eles caem porque eles perdem essa ideia. Eles chegam nesse período, chegam nessa ideia que faz essa ideia do mérito, que beneficia toda a nação, que faz a nação se desenvolver, e daí simplesmente chega um momento que eles abandonam a ideia do mérito. Outro exemplo, por exemplo, é numa empresa. Numa empresa, se tu tem um cargo lá que tem um grande grupo, e daí quem se esforça não é reconhecido. Daí os funcionários de merda, assim, tipo, estão lá, ninguém critica eles, recebem o mesmo salário da pessoa que se esforça pra caramba, o que que vai acontecer? Vão parar de se esforçar. A ideia final é essa, entendeu? Então, assim, foi bastante coisa nesse vídeo, acho que ele tá bem longo, mas a ideia principal que eu queria passar era isso, tipo, a meu ver os impérios eles colapsam porque eles abandonam ou param de reconhecer a natureza humana, tá? A diferença em quem é mais capaz e quem é menos capaz, a diferença entre o forte e o fraco, a diferença entre o homem e a mulher, e tipo, ao invés de ficar reconhecendo, recompensando e enaltecendo quem é mais capaz, quem é mais produtivo, mais responsável e faz mais bem para a sociedade, tipo, basicamente a sociedade ela decide dar direitos e recursos de forma igualitária, tipo, para todo mundo, tanto para quem não está contribuindo quanto para quem está contribuindo. Isso faz com que o pessoal que fazia a sociedade funcionar
defendia ela, fazia a manutenção dela, protegia e tudo mais, esse pessoal simplesmente abandona o barco. E daí essa sociedade cai. E daí uma outra sociedade que ainda está naquele período de meritocracia, de reconhecer aqueles que fazem mais bem pela sociedade, dando poder e autoridade para eles, essa sociedade chega com o ímpeto e com o impulso delas e simplesmente domina a sociedade que está enfraquecida.